Aqui da economia, a equipe do Comitê de Política Monetária, o Copom, prepara agora um texto em que dá sinais de um possível corte na taxa de juros. O documento será divulgado na próxima terça-feira e deve deixar mais claro o novo período de queda nos índices da Selic. O Alan Gani de volta aqui ao Jornal da Manhã. Alan, você falava inclusive ontem que não havia sinalização sobre a queda dos juros, mas será que essa ata vai dar uma outra cara ao que tudo indica para que a taxa de juros caia efetivamente na outra reunião do Copom, ou você acha que ainda não? Bom dia, Tiago. De fato, o comunicado gerou uma grande frustração no mercado financeiro, isso porque não sinalizou quedas à frente da taxa Selic. O 13,75 estava dado, mas o mercado estava ansioso em relação aos próximos passos da política monetária. Há uma grande expectativa de que na ata do Copom, é um documento mais extenso, o Banco Central, poderá explicar melhor o porquê da decisão e os próximos rumos da política monetária. Agora, também é bastante complicado o Banco Central se comprometer textualmente com uma queda na inflação, por exemplo, em agosto, porque o cenário ele pode virar. Essa inflação ela está muito mais duradoura, muito mais persistente no mundo. E aí ele se compromete, de repente o cenário vira. E aí como é que fica? O Banco Central não consegue mais voltar atrás. Então, por isso que ele pode ser que reduza em agosto, mas não queira se comprometer textualmente. Bom, o Alan Gani continua conosco, você volta daqui a pouco com outras análises do mercado financeiro. E girando os nossos comentaristas, a gente fala com a Amanda Klein, falando sobre as taxas de juros e essa possível sinalização do Copom. Se na quarta-feira e ontem nós já não tivemos essa sinalização, será que na ata teremos, Amanda? O Copom, nas últimas atas, às vezes, ele tende a suavizar um pouco o tom, principalmente depois de ser muito criticado. E agora, como a gente já comentou anteriormente, Tiago, existe um coro de vozes, essas vozes vêm ganhando uma adesão cada vez maior. Começou com o governo, agora tem o setor produtivo em peso, a indústria, o comércio e até algumas pessoas de mercado com quem eu conversei nos últimos dias acharam um pouco excessivo, exagerado o Copom não sinalizar, até porque era uma expectativa do mercado e o mercado não gosta de ser contrariado, alguma sinalização de queda nos próximos meses. E o Copom, pelo contrário, ele foi extremamente duro. Ele disse, não, é preciso ainda ter parcimônia, paciência, observar a inflação, sendo que a gente vê uma taxa que vem caindo. Já outros agentes de mercado acham que não, que o BC está correto e que, por enquanto, a inflação que caiu não foi uma inflação de demanda, mas principalmente uma inflação de matérias-primas, de produtos agrícolas, do que o Brasil exporta. Então, é de se esperar. Vamos ver se na terça-feira ele dá alguma dica de qual devem ser os seus próximos passos. Pois é. O BC ainda é preciso paciência nesse momento, mas você acredita que a partir de agosto, setembro, essa queda possa acontecer? Bom, a gente tem que avaliar que os sinais da economia eles estão se estabilizando e tudo indica que em algum momento as taxas de juros vão começar no seu caminho de redução. O ponto é que essas manifestações que a gente viu, Geraldo Alckmin, Fiesp, etc., o conselhão do Lula, a gente precisa separar o que é uma preocupação técnica, o que é uma preocupação especulativa, que é o caso do mercado. O mercado se posiciona apostando no que vai acontecer com a taxa de juros, ele não tem um envolvimento direto na questão do empréstimo. Muitas vezes a Faria Lima está ali envolvida porque tem posições que podem trazer ou não muito resultado para os seus balanços. Agora, em Fiesp, presidida por um aliado do Lula, o Conselhão, com Felipe Neto e tantas outras figuras ali ligadas a Lula, eles se manifestam sempre com um viés também político, né? O que a gente precisa trabalhar e pressionar, sobretudo o setor produtivo, é na redução do custo do dinheiro, é na redução dos juros não cobrados, não estabelecidos pelo Banco Central, mas aquele cobrado pelos bancos. É isso que a gente precisa discutir para que os empresários brasileiros e os consumidores brasileiros tenham acesso a crédito mais barato. A gente precisa lembrar naquela tentativa do ministro Carlos Lupe de reduzir
os juros do empréstimo para os aposentados do INSS. Era 1,7% ao mês. Caríssimo. E Lula fica falando por aí que, na verdade, esses juros, o empresário, o consumidor não pode aceitar pagar 14%, 15%, 18% de juros. Se fosse isso, estava bom, mas é muito mais do que isso. Esse é o problema objetivo que precisa ser tratado no Brasil.